estamos de volta e a gente volta a falar do decreto assinado hoje por Bolsonaro sobre a posse de arma. E vamos colocar o nosso analista jurídico Ricardo Afonso nessa discussão, ele que está lá em Porto Alegre. Doutor Ricardo, boa noite. Como é que o senhor avalia o decreto e qual o impacto disso aí na segurança do país? Boa noite, Kelly. Como é que o senhor avalia esse decreto aí e também qual o impacto disso? Boa noite, amigos do... Boa noite, amigos do Rural Notícias. Boa noite, Kelly. Boa noite, Daúde, aí na bancada. Boa noite. Como o Daúde está dizendo, lá no referendo, em outubro de 2000... Boa noite, Daúde. Em 2005, também as pesquisas diziam que o referendo seria contrário à venda de armas no país. E o que deu o resultado naquela ocasião? 64% da população brasileira foi a favor da venda de armas para a população brasileira, ao contrário do que diziam nas pesquisas. Aqui no Rio Grande do Sul, 86% foram a favor no referendo lá em outubro de 2005, para que na Lei 10.826, o que queriam na ocasião? Incluir um artigo 35 no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, esse artigo 35 dizia da proibição da comercialização de armas para a população. Então houve o referendo e 64% da população brasileira disse que era a favor da venda e em função disso aí passou então a possibilidade da comercialização. Mas, entretanto, e não obstante o resultado do referendo, a autoridade policial, se utilizando de um dispositivo que tinha lá no artigo 4º da Lei 10.826 e do artigo 15 do Decreto de Regulamento do 5.123 de 2004, esses dois artigos diziam que deveria haver a efetiva necessidade, deveria a comprovação da efetiva necessidade pelo adquirente da arma para que lhe fosse autorizada essa posse, não o porte, a posse da arma em casa. Então, diante dessa subjetividade que vinha nesses dois artigos, no artigo da lei e da regulamentação, do decreto que regulamentava, a autoridade policial começava a exigir lá, por bel prazer, uma série de exigências e impedia que as pessoas adquirissem armas para ter em casa. A partir, então, deste decreto agora, que era uma das promessas do presidente Bolsonaro, ficou definido, tirou-se, então, agora essa subjetividade do que é a efetiva necessidade, dizendo que poderá ter posse de armas aquele que vive no meio rural, aquele que vive em cidades com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, e assim, comerciantes e outras atividades que permitem, então, a questão da posse da arma. Muitas pessoas estavam entendendo que seria decidido o porte de arma, que as pessoas poderiam andar na rua com a arma. Isso não foi o que estava se esperando e realmente não foi o que aconteceu nesse decreto assinado hoje pelo presidente Bolsonaro. Com isso, então, foi autorizada essa condição, tirou-se essa subjetividade da lei, a autoridade policial não poderá impedir que a pessoa adquira a arma e faça o seu registro, desde que ele tenha e preencha, então, esses requisitos, sendo morador da área rural, tal como eu já disse antes. Então, e também no mesmo decreto, aquilo que era 5 anos, o prazo de validade do registro, passou para 10, e aqueles que estavam com o seu registro vencido poderão atualizá-lo por mais 5 sem nenhuma consequência. Então, tudo isso consta do decreto, permitindo, então, melhorou bastante, permitindo, então, essa posse da arma e não o porte. O porte da arma, ele veio sendo, ao longo desse período, desde 2005 para cá, várias leis autorizaram categorias, né, como agentes penitenciários, procuradores de justiça, muitas outras categorias passaram a ter guardas municipais, a ter a possibilidade do porte de arma. E vem esse rol de atividades para as quais é permitido o porte, sendo aumentado através dessas leis que modificam lá 10.826. Mas a questão do porte ainda tem muita coisa para acontecer, realmente é uma situação mais complicada. Doutor Ricardo, Sim, eu gostaria de fazer duas perguntas rapidinho. A primeira delas
é que se esse decreto que o presidente Bolsonaro assinou, ele poderia conceder o porte de arma. Ele concedeu a posse da arma. Ou o porte de arma teria que ser alvo de um outro instrumento jurídico aprovado pelo Congresso? Essa é a primeira pergunta. Hoje, teria que ser um outro dispositivo legal. Aprovado pelo Congresso ou por ele mesmo? Bom, a outra pergunta... Isso, não poderia ser por decreto, simplesmente por decreto, teria que ser por projeto de lei. Perfeito. Então, claro. Então, quer dizer, a posse da arma ela foi concedida porque ele não poderia. Ele está me ouvindo ou não? Está me ouvindo, doutor Ricardo? Houve uma regulamentação do artigo, Tá. Agora, a outra pergunta rapidinho. Hoje... Está muito baixo. Hoje, Onyx Lorenzoni disse o seguinte, que... Não estou escutando. Não está escutando? Então, a pergunta que eu vou fazer é que ele disse que vai regulamentar as pessoas que têm arma com registro através de uma medida provisória, para que essas pessoas possam renovar esses registros. Não sei se o doutor Ricardo ouviu, então você que tem uma arma... Não, isso já está no decreto. Não, mas parece que ele disse que teria necessidade de uma medida provisória para que as pessoas que já têm uma arma com registro vencido possam renová-lo. Isso está no decreto ou teria que ser alvo de uma nova... Não, isso já consta desse decreto que foi assinado hoje. Ele pode renovar e aumentou o prazo de 5 para 10 anos. Então, isso aí já está regulamentado agora. E aqueles que estavam irregulares, que não fizeram a renovação do registro, têm 5 anos pela frente aí fazem a regulamentação e terão 5 anos sem penalidade. Já está também no decreto. Perfeito. Doutor Ricardo, obrigada pela sua participação. Não precisará medida provisória. Doutor Ricardo, obrigada pela sua participação. Uma ótima noite.